nas nossas mãos. Levante as mãos para o céu, vamos apresentar o servo de Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, diante da tua presença, Deus, eu apresento o teu servo nas tuas mãos nesta noite, ó Pai. Vem usar nas tuas mãos como instrumento neste lugar, ó Deus. Usa poderosamente, ó Pai, e continua falando ao nosso coração neste lugar. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, nós vamos receber o servo de Deus, nosso irmão cooperador Reinaldo, com as palmas bem alegre para Jesus nesta noite. Aleluia, Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Irmão, o culto na quarta-feira foi uma bênção. Tinha pouca gente, mas o Senhor se fez presente, amém? Irmão, sem tomar muito tempo da igreja, eu vou manter a palavra oficial, que foi João 9, né? A cura de um cego de nascença. Vou manter esse texto porque o Senhor está falando de deserto, então eu vou manter o que Deus está querendo, amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Pode se assentar, irmãos. Senhor nosso Deus e amado eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha me instruir para falar com os Teus filhos nesta noite, Pai. Aquilo que o Senhor quer. Louvado seja o Teu santo nome. Irmãos, bom, como a palavra do Senhor diz, né, que é um cego de nascença, onde que ele passou até esse momento sem enxergar. A Bíblia não diz quanto tempo passou isso, né? Pode ser, às vezes pode ser 20 anos, 10 anos e assim sucessivamente. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que ele voltou a ver. Às vezes, irmãos, passamos por desertos, que é permissão do Senhor para que as obras do Senhor sejam manifestas em nossa vida. Para que o testemunho das palavras do Senhor, ela chegue mais longe na vida daquela pessoa, para que outras pessoas também possam conhecer o amor do Senhor através do que Ele fez na tua vida. Às vezes, esse homem estava num caminho, porque há pessoas que tinham dificuldades naquela época, tinha algum tipo de deficiência, né? Ele passava por grandes necessidades, ele tinha que mendigar na rua, pedir esmolas, e não era uma vida fácil. Além dele ter um problema de não ver, ele tinha dificuldade às vezes para se alimentar, para às vezes beber água, às vezes para ser guiado, porque às vezes as pessoas não queriam ajudar. Talvez você chegou aqui porque tem pessoas que falou para você que você não chegará em lugar nenhum. Mas isso quem diz são as pessoas. Mas quando Deus ele chega, ele faz a diferença. Aleluia. Ele chega com uma provisão que às vezes você não espera. Ele vem na contramão de tudo que as pessoas falam. As pessoas podem dizer
que você não chegará, que você não vai conseguir, mas quem determina a palavra é o Senhor. Porque possamos ver que esse homem ele está debaixo de uma palavra. Ele está debaixo de uma palavra porque Jesus falou, vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele pegou, nas mesmas horas ele foi. Então vemos que tem que ter palavra e também tem que ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas a Bíblia diz que foi para ser manifesto as obras do Senhor na vida daquele jovem, daquele homem. Então quando estávamos perdidos, cegos em nossos delitos e pecados, Jesus chegou como sendo a luz do mundo e os nossos olhos foram abertos. A gente estava nas trevas, indo para um abismo. E Jesus chegou fazendo a diferença. E não foi diferente na vida desse homem. Porque às vezes achamos que fazemos as obras do Senhor. Aí fica a pergunta, será que estamos fazendo da forma que Deus se agrada? Porque às vezes Deus permite o deserto para que possamos ser moldados e nos avaliarmos para vermos o que estamos fazendo para o Senhor, se é de verdade, se é de intimidade mesmo. Glória a Deus. Porque é no deserto que somos provados. Enquanto a nossa vida está bem, está razoavelmente bem, a gente levanta as mãos para o céu, a gente glorifica, a gente exalta a Deus. Agora quando chega o deserto, como nos comportamos diante do deserto? Esse homem ele não conhecia Jesus. Mas uma coisa eu garanto para você, que a voz do Senhor ele conhecia, porque Jesus falou com ele. Uma voz que todo ser humano conhece é a de Cristo. É a de Cristo porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Porque nós somos feituras do Senhor, irmãos. Fomos moldados por Deus. Os animais e tudo que vemos foi por palavras que o Senhor fez. Mas nós não. Deus se levanta do seu trono, Ele agacha, pega o pó da terra, molda cada um de nós. A criatura foram diferentes, os animais foram diferentes. Os anjos foram criados por palavras. Aí, por que Deus não salva os anjos caídos? Porque, irmãos, eles foram criados por palavras. Nós fomos moldados, aleluia. Quantos Adãos teve nessa terra? Nós somos descendentes de Adão. Por causa disso, por causa de um homem que o pecado entrou no mundo, agora vem Jesus para nos resgatar. Agora estamos ligados em Cristo. Quando nos arrependemos, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora estamos ligados em Cristo. Agora já nós estamos desligados de Adão. A única coisa que nos liga a Adão é somente o pecado da queda. E isso só vai se resolver quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí vai se tornar tudo diferente. Já não vai existir mais dor, nem pranto. Aqui eu vejo quantas lágrimas esse homem derramou. Quantas perguntas ele fez para si mesmo. Por que eu estou passando por isso? Às vezes também nos comportamos desse jeito. Às vezes passamos por lutas e falamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Irmãos, é para o joelho que temos que ir. É para falar com o Senhor. Fala: Senhor, eu não sei por que estou passando por isso, mas eu prefiro ainda confiar no Senhor. Aleluia. Porque Jesus é o consumador, irmão. Jesus que opera o milagre. É Jesus que vai fazer a obra. Talvez você esteja aqui, você apresentou o teu filho, o teu parente, e parece que as coisas não acontecem. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. Então começa a confiar no Senhor. Enquanto você não está vendo nada acontecendo, mas continue perseverando, porque chegará o tempo que você glorificará a Deus. E você vai aqui dar testemunho. Porque esse homem, ele chegou diante dos fariseus, porque os fariseus
não acreditaram o que acontecera com aquele homem e começam a fazer perguntas. Perguntas porque eles tinham a mente de que aquele homem era um pecador. Realmente é, porque a Escritura diz. Só que eles não entenderam que o Messias veio para fazer a obra do Senhor naquele tempo. Eles esperavam tanto o Messias, mas eles não reconheceram. Eles não reconheceram porque eles estavam seguindo preceitos de homens, seguindo doutrinas humanas, em que Deus já não estava operando mais. Os sacerdotes estavam exercendo já um papel que já nem fazia deles mais, porque no tempo de Cristo a Arca da Aliança já não estava mais no templo, porque era um sacerdote que prestava sacrifícios ao Senhor. Era um sacerdote, os outros eram a descendência dele. Enquanto o sacerdote exercia, quando ele morria, era a descendência de Arão que tomava o lugar. Não eram 2 sacerdotes. Tinha linhagem, mas 2 não podiam exercer o ofício. Mas vemos que a Bíblia diz que Anás e Caifás, eles eram. Então quem nomeou o outro como sacerdote? Então vemos que o templo naquela época estava corrompido. Deus já não estava mais trabalhando no meio daquele povo. Mas sim Deus levanta quem? Para fazer a obra. Para anunciar a vida de Cristo. João Batista. A Bíblia diz que a palavra estava com João no deserto. Estavam com João. Porque ele que anunciava o Salvador. Ele que preparou o caminho. E hoje estamos aqui com esta palavra maravilhosa, em que o Senhor faz um milagre extraordinário na vida desse homem, em que ele já não tinha mais nada. Acho que a esperança dele já tinha se perdido. Quantos estão nos hospitais agora, se lamentando, que já perdeu a esperança, já não vê mais uma saída? Mas ele ainda o deposita em homens, mas se esquece que tem um Deus poderoso para fazer ele sair do leito. Aquele que ressuscita morto. Aquele que, aleluia, oh glória. É aquele que nos alcança. Em onde uma sociedade não despreza o necessitado. Mas temos que fazer o que Jesus nos manda fazer aqui. Quer continuar fazendo aquilo que Ele mandou cada um de nós fazer. Glória a Jesus. E no verso 13 vai dizer assim, ó: levaram, pois, os fariseus que o dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus perguntar-lhe como vira. E ele disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Glória a Jesus. Irmãos, o cego ele foi curado, mas ele fala uma verdade absoluta. Por quê? Glória a Jesus. Jesus está diante dele e opera um sinal tão maravilhoso, e ele ensina o sacerdote. Então, peraí. Então quer dizer, vocês não fizeram sinais nenhum, enquanto um homem que está fazendo sinais e prodígios é pecador. Vocês que não estendem as mãos para a viúva, vocês que não estão ajudando o necessitado, está dizendo que ele é um pecador. Então vemos que quando Jesus toca na gente, a gente consegue reconhecer, aleluia, a hipocrisia daqueles que se acham que está fazendo, mas não estão. Glória a Deus. Quando Jesus, irmãos, Ele nos alcança, tudo se renova, tudo se transforma, e começamos a passar a ver com os olhos espirituais as coisas que não agradam a Deus.
A Bíblia diz que os discípulos fez um julgamento sobre esse jovem, esse rapaz, falando que quem pecou, se foi ele ou se foi os pais. Vemos que não só com o jovem, mas também com os pais dele. Ele não julgou somente o jovem, mas também julgou os pais. A Bíblia diz que quando julgamos, com a mesma medida seremos julgados. Então temos que tomar cuidado quando apontamos o dedo para aqueles que achamos que nós estamos fazendo a coisa certa e aquela pessoa está fazendo errado. Uma coisa que temos que fazer é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho para que vida seja alcançada. Glória a Jesus. E no verso 17 vai dizer assim: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu dizes daquele que te abriu os olhos. E ele respondeu que é profeta. E os judeus, porém, não creram ao seu respeito que tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Você vê, aqueles que já perderam a espiritualidade, eles querem provas. Eles não creram num sinal que está diante dos olhos deles. E agora eles chamam o pai daquele jovem, para que eles venham dar testemunho da verdade. Só que nós não temos que provar nada para ninguém. A coisa que Jesus nos ensina é pregar o Evangelho. Aí determina ela crer ou não, porque o livre-arbítrio é com ela. Nós somente fazemos o que Deus nos manda fazer. Se Deus nos mandar fazer, fale para aquele jovem, fala para aquela mulher, nós fazemos. Agora vai depender do coração dela, da forma que ela recebe a palavra. Porque quem vai fazer a obra é o Espírito de Deus. Glória a Deus. E no verso 20 diz assim: seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos o que lhe tem aberto os olhos. Não sabemos. Tem a idade, perguntai a ele mesmo, e lhe falaram por si mesmo. Aqui vemos que eles querem que os pais testemunhem. Agora os pais pegam e falam, praticamente os pais disseram: se você não crê no testemunho que ele está dando, que ele é cego, e nós estamos dizendo, quem somos nós para fazer que vocês enxerguem? Porque ele está vendo agora, mas quem não está enxergando é vocês. Aleluia. O Espírito de Deus está me levando para uma passagem que Jesus diz que os fariseus repreendem Jesus, e ele diz, Jesus repreende os fariseus e tal, e eles pegam e falam: então você está dizendo que nós somos cegos? Eles enxergando, e Jesus fala para eles, e ele fala: nós que somos os cegos, mas nós vemos. Aí Jesus pega e fala assim: já que vocês dizem que você vê, o pecado de vocês permanece. Por quê? Era para ele ajudar e não fazia nada. Aleluia. Só que Jesus veio e fez o que Deus mandou. Deus não mandou o sacerdote fazer o que era para fazer, para levar o sacrifício para o tempo, para a expiação dos pecados, para ajudar as viúvas e necessitados. Mas por que eles querem tanta prova de um feito que não era recorrente acontecer? Glória a Jesus. Aí vemos os tempos de hoje, trazemos para os tempos de hoje. Está acontecendo milagres hoje? Sim, irmãos, está. Mas por que às vezes no nosso meio não está acontecendo? Por que no nosso ambiente familiar não está acontecendo? Porque às vezes duvidamos, irmãos.
porque às vezes recebemos a palavra de Deus, glória a Jesus, e Deus está falando o que vai fazer. Deus não deu data, nem dia, nem hora, aleluia, e Deus fala que vai fazer, só que você duvida. Irmãos, a gente temos que crer e confiar em Deus, porque quando recebemos a palavra do Senhor, temos que confiar. Se Deus manda nos fazer, fazemos. Se Deus fala para confiarmos, confiamos. Aqui vemos que Jesus falou para ele ir lavar, e ele pegou, levantou e pôs, e chegou lá, lavou e passou a ver. E as pessoas que viram que aquele jovem que era cego, eles não reconheciam porque ele estava vendo. Glória a Jesus. Que é no verso 9, diz assim, ó, e uns diziam: é esse, e outro parece ser com ele. E o cego dizia: sou eu mesmo. Às vezes, irmãos, né, como faz a diferença quando Deus opera um milagre? Cria até uma certa confusão. As pessoas viam aquele jovem tanto tempo cego, e quando ele abre os olhos, eles não reconhecem. Aleluia. É assim que Deus trabalha, irmão, para que as coisas do Senhor sejam notadas com uma diferença, para que aquelas pessoas criem o desejo de buscar ao Senhor. E quando Deus nos toca, hoje estamos aqui porque Deus trocou em nós de uma certa forma que ficou impossível resistir o amor de Cristo. Lembra da alegria que você sentiu quando Deus chamou você? A palavra entrou no teu coração e você cai de joelho diante do Senhor e começa a chorar e começa a pedir perdão dos seus pecados para o Senhor. Aqui eu creio que esse jovem, quando os olhos dele se abriu, a alegria dele foi tão tamanha que ele não conseguiu resistir o choro, a alegria. E eu vi o desejo de saber quem era. Não criou esse desejo de você conhecer mais Jesus? Quando Deus te tocou, te chamou e você foi para o Evangelho. Aleluia. É assim que Deus faz. Quando Deus me tocou, aleluia, que eu aceitei Jesus, eu fui para o Evangelho de Mateus, li ele todinho. Irmão, quando pessoas vinham falar de Cristo para mim, eu começava a chorar. O Espírito Santo me fragilizava de uma tal forma que eu não conseguia me render. Eu começava a chorar, a lembrar dos feitos de Jesus, os açoites que Jesus levou, as furadas, as pregaduras na cruz. Aleluia. Então esse desejo tem que permanecer no teu coração, para quando você estiver fragilizado, sem força, você lembrar do sacrifício de Jesus. Amém? Glória a Jesus. E é assim que Deus faz, irmão, milagres em nossa vida. É quando possamos ter fé. É quando a nossa fé se alinha com o coração de Deus, e Deus, aleluia, fica com o coração quebrantado, irmão. Deus não resiste, e Ele vem e opera sinais e maravilhas em nosso meio. Talvez você veja aqui hoje com o coração triste porque algo não acontece. Você está buscando, orando, buscando a presença de Deus, fazendo a obra do Senhor já há tanto tempo e parece que nada está acontecendo. Seja como esse jovem, não se importando ao tempo, mas se importando com o milagre. Depois venha reconhecer Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, estamos vendo-te nesta noite, Pai. Oh, aleluia. Glória ao teu santo nome, Pai. Visita os teus filhos, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. É maravilhoso quando Deus chega com algo que nós não esperamos. Quando Deus chega com algo sobrenatural, a alegria se torna completa. Irmão, eu estou aqui pregando para vocês
Irmãos, minha família está lá em casa. O meu irmão às vezes surta em casa. Às vezes os meus pais ficam falando uns dos outros. Irmãos, não estou vendo nada. Mas chegará o dia. Chegará o dia. Chegará o dia porque, aleluia, eles não vão resistir ao poder de Deus. Porque, aleluia, a oração de um justo vale muito os seus efeitos. Eu creio que chegará esse dia, que eles vão se render a Cristo. Eu não posso ver que está acontecendo nada, mas eu enxergo com meus olhos da fé. Assim, da mesma maneira que Deus chegou em mim. Irmãos, eu estava no mundo. Eu estava perdido. Vou te falar aqui em verdade. Quantas vezes eu lembrei de Deus quando eu estava no mundo, irmão? Se eu te falar que eu lembro, é mentira. É mentira. Não lembro quantas vezes eu lembrei do Senhor. E a realidade é: quem está no mundo não lembra de Jesus, não lembra de Cristo. Ele só lembra quando está no fundo do poço. Ele só lembra quando a adversidade vem e se rende a Cristo, mas não quer se arrepender dos seus pecados. Venha na igreja, passa um dia aqui. Às vezes Deus fala com ela, se alegra e vai embora, e nunca mais volta. Volta a cometer as mesmas práticas de novo. Aí quando está lá na adversidade de novo, volta. Irmãos, Deus, aleluia, Ele não se agrada com o sacrifício de touro. Deus sabe a intenção do nosso coração. Não adianta, irmão, fazer barganha com o Senhor, porque Deus nos conhece. Conhece o nosso levantar, o nosso deitar. A Bíblia diz que Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Então, não dá para fazer barganha com o Senhor, amém? Mas vemos que o jovem tinha essa fé, irmão. O jovem tinha, ele poderia ter perdido a esperança, ele poderia ter perdido tudo. Mas uma coisa que ele não perdeu foi a fé, porque quando Jesus falou vai, ele foi. Ele creu. Agora, nós estamos crendo dessa forma? Para nós pegarmos, se Deus pegar falar para você hoje, irmãos, falar assim: eu quero que você vá lá para o Estado Islâmico amanhã. Você tem coragem de pegar tudo e vender o que você tem e ir lá para fazer a obra do Senhor? Em meio onde tem uma guerra? Às vezes, irmãos, esse chamado já temos. Só que Deus não falou para nós irmos até lá. Mas o dia que Deus falar, você tem coragem de ir, largar tudo? Aí fica-se a questão. Às vezes duvidamos, irmãos. Essa é a realidade, às vezes duvidamos. Deus vem aqui, age poderosamente. Deus faz sinais e prodígios. E às vezes duvidamos. A Bíblia diz que os apóstolos andou com o Senhor, fez tantos feitos do Senhor com eles, viram tantas coisas miraculosas, milagres, mortos sendo ressuscitados depois de 4 dias. Mas a Bíblia diz que alguns duvidaram quando Jesus apareceu ressurreto. Aleluia. Irmão, que venhamos não deixar a dúvida corroer o nosso coração, amém? Que viemos ter a fé desse cego e continuarmos de pé fazendo a obra do Senhor, mesmo que o mundo esteja desabando, irmão. Porque o dia do Senhor chegará e cada um de nós queremos subir para a glória de Deus Pai, amém? A igreja se coloca de pé. Vamos orar ao Senhor nesta noite, agradecendo pela tua maravilhosa palavra. Glória a Jesus. Irmãos, é um culto de libertação. Glória a Deus. E esse jovem foi liberto da sua enfermidade depois de tantos anos. Eu não sei quantos anos. Talvez você esteja aqui com uma causa para o Senhor que já se estende há mais de 10 anos, 20 anos, e você está de joelhos dobrados buscando a Deus. Continue, irmão. Continue, porque Deus vai operar o milagre. Porque vai depender do nosso posicionamento. Enquanto nos posicionamos, rendemos a Cristo e com fé, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, como que Deus vai operar o milagre se você não tem fé para crer? Então continue apresentando, continue buscando a Deus, que Ele vai fazer o milagre.
Irmão, eu não sei como está a vida dos irmãos, não sei como está a família dos irmãos, mas tome posse, porque Deus está visitando o lar de cada um. Está visitando o meu lar, o lar de cada um de vocês, os parentes de vocês que às vezes você não consegue falar há tanto tempo, não consegue ver. Deus está visitando a cada um. Às vezes um está no hospital, às vezes algum está na clínica de recuperação, às vezes você tem uma pessoa que cometeu atos ilícitos, está preso, mas creia que Deus visita cada um, Deus fará a obra. Aleluia. Feche seus olhos, irmão, vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus, amado eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, Deus, que é uma palavra que liberta, transforma e faz cego ver, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, porque cremos no Teu poder, na Tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Em nome de Jesus, nos renova, transforma o nosso lar, a nossa família. Restaura a vista do cego, Senhor. Restaura a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, repreende a astúcia do diabo, os levante, as palavras malditas que Satanás tem falado, caia por terra, Senhor. Visita, Pai, os familiares, Pai, que estão nos hospitais, Senhor. No nome de Jesus, Pai, o Pai da missão. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus querido. Oh, glória, Senhor, a Jesus Cristo. Visita, Pai. Oh, aleluia. O Pai da nossa irmã, Pai. Em nome de Jesus, que está no leito do hospital internado. Opera, Pai, o milagre. Em nome de Jesus, para que todos que lá estão, Pai, saiba que o Senhor é Deus, que o Senhor continua falando, que o Senhor continua operando o milagre. Em nome de Jesus, Pai, aquele que está nas drogas, Pai, seja liberto. Em nome de Jesus, Senhor, Pai santo e querido, te agradecemos, te louvamos pela Tua gloriosa palavra, e assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Que maravilha, igreja. Estamos saindo daqui alegre, abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Nessa irmã Milene, tá firme o convite? Vocês vão amanhã? Graças a Deus. Vou fazer uma forcinha para mim ir. Se meu filho não sair e ficar em casa, eu vou fazer uma forcinha e vou lá também, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele está trabalhando de uma forma tremenda em nosso meio, igreja do Senhor. Alamás, orianda alamás. Aleluia, o nosso Deus é tremendo. Deus querido, Deus amado, diante da Tua palavra viva, poderosa nesta noite, ó Deus, continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja nas Tuas mãos, cobrindo com Teu sangue, dando vitória. Abençoa aqueles que não vieram, ó Pai, que o Senhor venha tocar, venha dar graça, venha renovar, venha trazer para louvar e exaltar o Teu santo nome. É o que eu te peço, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós temos 1h30 de culto. Eu quero pedir aos irmãos, domingo, faça uma forcinha, venha mais cedo, para ver se dá para nós começar às 7 horas, para nós abrir as oportunidades para os irmãos que querem contar a sua bênção, testificar, porque eu creio que Deus vai marcar mais uma vez esse lugar aqui, em nome do Senhor Jesus. Culto de agradecimento a Deus, e eu tenho certeza, Deus tem algo forte para nossas vidas nesse lugar. Domingo, faça uma forcinha, vem mais cedo para nós orar, agradecer a Deus, abrir as oportunidades e deixar Deus nos usar para a glória do seu santo nome. Faça assim com as mãos. Continua orando pela minha esposa, está indo bem, graças a Deus, está com a vontade tremenda de vir para cá, para a igreja, mas o nosso Deus é fiel e Ele está trabalhando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Cumprimente uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Senhor, Deus abençoe. Amém. Amém. Oração, né? Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Põe as tuas mãos, meu Pai, sobre esta criança, seu guarda, livre de todo mal. Abençoa cada dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Marcelo, João. Ah, novidade. Deixa que eu mesmo tá no instrumental aí, ó. Deus abençoe. Ah, vai ser. Vem, vem. Amém. Sei.